irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aí para mais esta escola bíblica. Deus abençoe, os irmãos já estão entrando, vai colocando aí sua mensagem, cumprimentando aí os irmãos, Deus abençoe. Hoje estou visualizando as mensagens novamente, glória a Deus, né? Graças a Deus. Vamos aguardar uns minutinhos aí para mais vidas se achegarem. Vamos dar início à nossa escola bíblica. Vamos falar sobre a história da igreja. Nós vamos aí andar um bom tempo na história. Vamos aí de 476 até 1054. Vamos aí dar mais de 500 anos na história aí. Tá tudo certo, vamos finalizar essa parte hoje. Deus nos dê graça em nome de Jesus. Aí os irmãos chegando, Vanessa, paz do Senhor, Junião, paz do Senhor. Deus abençoe. Bom dia, Selma, paz do Senhor. Glória a Deus, né? Vamos dar início então orando, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, compartilhe esse vídeo, que mais vidas possam participar dessa nossa aula, ser aí abençoados, aí impactados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado por mais este dia. Obrigado, Pai, por mais este momento, Deus, que queremos aprender mais de Ti, conhecer a Tua graça, conhecer a Tua misericórdia, conhecer o Teu sustento, Pai, que tem sustentado a igreja até hoje, Senhor, e continuará conservando, guardando, preservando o Teu povo, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome. Pai, nos abençoa com graça e paz, nos abençoa, Senhor, com a Tua palavra. Te adoramos, Te exaltamos, Te engrandecemos no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, seja conosco em todo o tempo, nos abençoando e nos dirigindo para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ver aqui algumas coisas importantes aí, história da igreja. Nós vamos aí falar o fim do Império Romano Ocidental, né, o lado ocidental. Vamos falar aí da Alta Idade Média. Vamos falar aí do nascimento de Maomé. Então, esses três acontecimentos aí. Vamos até o cisma, né, o grande cisma da igreja, que aconteceu lá no ano 1054. Então, nós vamos do ano 476, que foi o fim do Império Romano do lado ocidental. E vamos aí, se Deus permitir, aí nós vamos até 1054, que foi aí o grande cisma, né, que aconteceu aí, a separação aí da igreja do lado ocidental, do lado oriental. Então nós vamos vendo aí, só que antes de chegar nisso, vamos falar algumas coisas ainda de Constantino, vamos falar algumas coisas ainda do que falamos semana passada, e vamos continuar na história aí, sabendo e aprendendo o que o Senhor fez e tem feito para guardar a sua igreja e o seu povo. Amém? Abra a tua Bíblia, vamos ler para a gente começar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do 13. Mateus 16, 13. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então, irmãos, olha que maravilha. Versículo 18 fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui no original, irmãos, fala que Pedro é Petrus, Petrus. E quando Jesus fala isso, sobre quem ele vai edificar, ele não fala Petrus, ele fala Petra. Então isso nos dá a entender, irmãos amados, que a igreja está edificada sobre o próprio Cristo. Não está edificada sobre Pedro e nem sobre a sua palavra, a palavra de Pedro, né, que disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? Tem esses três entendimentos, né, hoje. Um entendimento é que estava edificado sobre Pedro, o outro entendimento é que foi edificado sobre a palavra de Pedro, e o entendimento que nós entendemos que é mais bíblico, mais correto, mais alinhado com a verdade, é que a igreja está edificada sobre Cristo, porque ele é a Petra. Né? Pedro é o Petrus, mas a Petra é Cristo, a rocha. Paulo fala que não podemos pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Cristo Jesus. Então, Cristo é o fundamento, Cristo é a rocha, é a base, é onde a igreja está sustentada e tem sido sustentada e vai ser sustentada até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Bem, irmãos, então só para efeito aí de início desse entendimento, porque algumas coisas vão acontecer na história e a gente tem que ter bem fixo isso, que a igreja está edificada sobre Cristo. Sobre Cristo. Sobre esta pedra, que é ele mesmo, sobre esta. Ele está falando esta, ele está usando como se ele falasse sobre esta, sobre mim mesmo. Ele não fala sobre essa pedra, que aí sim poderia ser Pedro, poderia se dar um entendimento, ou sobre aquela pedra. Não, ele fala sobre esta pedra, e ele, esta pedra, é a rocha, que de Gênesis a Apocalipse nós vemos essa menção da rocha, dessa pedra. Então, tenhamos esse entendimento aí para o nosso início. Amém, irmãos? Então vamos voltar para a tela aqui. A história da igreja, as consequências de Constantino. Nós vimos semana passada que em 313, Constantino, ele começa a apaziguar, as perseguições contra a igreja diminuíram, porque Constantino começa a ser favorável ao cristianismo, depois dele vencer uma batalha, falamos semana passada sobre uma visão que ele teve, uma guerra que ele estava praticamente perdida estava a batalha, e de repente ele vê um sinal no céu, duas letras ali, duas letras gregas, que é o Ki e o Rho, que é o X e o P, o Ki, Rho, que é as iniciais de Cristo, ali na língua grega. Então ele entendeu que era o Senhor ali dando vitória a ele naquela batalha, e a partir daquele momento, então, ele começa a ser favorável à igreja, ao cristianismo, e algumas coisas acontecem. Então, qual é a primeira coisa que acontece? O fim das perseguições contra a igreja. Então, ele, como estava no poder, no império, ele tinha poder ali, Constantino tinha poder para
matar, tinha poder para perseguir, tinha poder com as leis, né? Então ali foi o fim das perseguições, né, contra a igreja. Ele começa a se mostrar favorável à igreja, né? E ele então começa a, a promover reuniões com todos os líderes da igreja, com os bispos, né, da época das igrejas, em todas as regiões ali, todo o império. Começa a chamar os bispos ali para um concílio, para uma reunião. Até tem a reunião ali, tem o concílio, né? O concílio de Niceia, né? Que foi ali em Niceia da Bitínia. Então foi ele que promoveu essa reunião, né? A igreja e o Estado estavam ligados, né? E com interferências, né? Então interferências do Estado na igreja. Então estavam acontecendo essas consequências, né? De Constantino estar ali no poder e se converter ali ao cristianismo, embora tenha algumas, né, essa conversão dele tem algumas posições, né, que algumas tomadas de decisões dele entendemos que talvez aí não seja uma conversão, né, de coração, mas enfim, algumas coisas foram benéficas para a igreja, outras não, né? Então, uma das coisas que não foram tão benéficas foi essa ligação entre igreja e Estado, né? E teve também aí discussões teológicas, né? Posicionamentos aí desse imperador, né? E promoveu divisões na igreja, várias divisões na igreja, né? Então, essas questões aí, irmãos, então imagina só aí um homem com toda a autoridade que tinha, ele agora está ali apaziguando a igreja, está reunindo a igreja, está falando com a igreja, o cara que tinha o poder na mão, o cara que tinha o dinheiro na mão, tinha a autoridade na mão, né? Então, quando ele vai fazer agora o concílio, né? Vai chamar os líderes da igreja para um concílio, né? Para colocar alguns pontos teológicos ali. Imagina só, né? Imagina a invasão que há ali entre Estado e igreja, né? A situação que acontece. Olha a próxima tela aqui. Esse é, isso é um retrato, né? Uma pintura, né? De Constantino. Então Constantino ele se intitulava o bispo dos bispos, né? Então ele se achava aí o bispo dos bispos. Então o imperador aí no poder começa então a trazer a igreja para si. É lógico, né? Ele é estrategista, né? Ele era um cara altamente estrategista. Alguma coisa tinha em mente, alguma coisa ele tinha, né, planejado, né? Então a igreja, quando ele chamava para reunião, quem não viria, né? Quem não viria? Então quando ele traz ali o concílio, faz o concílio em 325, convoca os bispos, convoca os líderes da igreja para participarem. Quem não iria, né? Quem não iria? Então, a maioria foi, né? E começou então a se envolver, Estado e igreja. Então aqui tem um texto. Constantino convoca todos os bispos da igreja para que se reúnam, para que haja fim nas perseguições e para que se colocasse alguns assuntos teológicos em harmonia com as escrituras. O arianismo foi oficialmente declarado como heresia, embora Constantino, como ariano que era, não os condenou totalmente. Constantino se batizou somente no fim da sua vida por um bispo ariano. Nós vimos semana passada, né, aí o que era o entendimento ariano, né, irmãos? Lembram? Semana passada nós vimos o que era
que era Ário, né? Ário, ele tinha um entendimento, né, de que Cristo não era Deus, né? Então, que Cristo, ele era, só tinha a sua parte humana, né? Então havia esse debate entre Ário, né? E nós vimos aí semana passada essa heresia combatida, né? Essa heresia combatida aí pelos pais da igreja, pela igreja em si. Só que Constantino, ele era adepto desse entendimento. Ele era adepto. Então, quando se reuniu o concílio, imagina os líderes da igreja, né, a Bíblia falando claramente sobre a divindade de Cristo. Paulo escreveu sobre isso, né? O próprio Tomé, né? Os irmãos vão ver ali, próprio Tomé em João ali 19, 20, né? Tomé, quando ele reconhece Jesus ali, o que ele fala? Ele se prostra diante de Jesus e fala: Rei meu e Deus meu, né? Então, tem inúmeras passagens que mostram, que demonstram a divindade de Cristo, né? A divindade de Cristo. E a igreja só está sustentada até agora, século 21, sustentada, guardada, protegida por Cristo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, porque ele recebeu essa porção. Todo o poder me é dado nos céus e na terra, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então essas heresias aí, contrárias a isso, foram combatidas aí nesse concílio, né, que o Constantino promoveu. Só que ele era adepto, né, do arianismo. E como que fica então? Então, como ele era politicamente correto, né, o arianismo foi combatido pelos bispos, né, pela maioria dos bispos da igreja, mas os arianos, né, convenceram então Constantino aí sobre essa heresia, e ela não foi totalmente abolida, permaneceu ali, né? Começam as primeiras construções das catedrais, né, romanas, né? Basílica de São Pedro começou aí já nos próximos anos aí depois desse concílio, já começou ali, né? Não como é hoje, né? Mas já começou ali. Eu vou ter uma próxima tela aí, vou mostrar para os irmãos uma foto não, uma pintura, né? E como um bom estrategista que ele era, ele muda, olha o que ele fez, irmãos, ele mudou a capital do império de Roma para Constantinopla, né? Então olha só, nós vamos ver Roma sendo invadida, 410 ali, ela começa a ser invadida, pelos bárbaros, e começa cada vez mais o lado ocidental, Roma ali, né, a Europa, começa a se enfraquecer. E Constantino, vendo esse enfraquecimento, o que ele faz? Ele muda a capital do império, ele muda, tira de Roma e leva para Constantinopla, né, que na verdade se chamava Bizâncio, mas ele então muda o nome, né? Constantinopla, né? Da onde será que ele tirou esse nome, né? Da onde será que esse nome, né? Constantinópolis, né? A cidade de Constantino, né? Então lá no grego Constantinópolis, né? Então uma cidade, né, com o nome do imperador. Então olha só onde que estava, para onde estava caminhando isso, né? Então Constantinopla virou aí a capital do império, né? E que se chamava Bizâncio, né? E o nome foi dado pelo próprio imperador, lugar onde se localiza Istambul, né? Hoje é Istambul, a maior cidade ali da Turquia. Então vamos passar para a próxima tela aqui. Então, em 326, começou a ser construída aí as basílicas, começaram a ser construídos os prédios, né? Onde a igreja que vivia escondida, vivia ali nos vales, vivia nas cavernas,
agora ela está sendo aí apoiada pelo Império, e começam-se as construções, né? Então, 326 aí começam aí as catedrais sendo construídas, no estilo romano. Aí essa mudança aí que teve, né? De Roma, como ela estava sendo já invadida, estava sendo cada vez mais ali diminuída, então Constantinopla fica ali o lugar do Império, né? A cidade, a capital do Império Romano. Só que o reinado de Constantino, o Império de Constantino, vai se enfraquecendo cada vez mais. E apesar de todos os seus esforços aí para manter, em 379, Teodósio se torna imperador, né? Se torna imperador. Então o lado ocidental cada vez mais enfraquecido, irmãos, cada vez mais sendo invadido ali, cada vez mais os bárbaros ali invadindo, tomando ali a Europa, os lugares ali estão sendo cada vez mais assolados, as batalhas, então começa a se fortalecer o lado oriental, né? o lado oriental. E Teodósio, então, é colocado aí como imperador em 379, né? E em 381, agora é colocado aí um novo concílio, né? Agora, Teodósio estabelece aí a reunião de todos os bispos, para também discutir alguns assuntos teológicos, né? Então agora a igreja e o Estado está intimamente envolvido. Os imperadores da igreja, eles estabelecem os concílios, eles estabelecem ali e a igreja participa, porque já não está sendo mais perseguida, né? E algumas outras coisas estavam acontecendo. Então, o Concílio de Constantinopla, e ali em 381, nesse Concílio de Constantinopla, na cidade de Constantino ali, foi estabelecido o quê? O cristianismo como religião oficial do Império, né? Então, tudo começou ali com o Constantino, né? Constantino acabou com as perseguições, foi favorável à igreja, começou a trazer os líderes da igreja para ter comunhão ali, né? Nos seus trabalhos ali, né? E ali então chega o momento que o cristianismo então se torna oficializado, a religião oficial do Império, né? Então as pessoas agora, como antes fugiam do cristianismo, fugiam de ser crentes, agora o Império, tendo como religião oficial o cristianismo, agora os cidadãos do Império, agora eles querem, eles desejam, eles precisam se tornar cristãos, né? Para que alguns benefícios ali eles tivessem. Então olha só, antes de Constantino, os cristãos eram perseguidos e eles tinham que ter o libelo, né? O libelo é aquela carta oficial do Império que era que falava ali que o cristão ali, que aquela pessoa cultuava, né, os deuses romanos, que cultuava o imperador, que sacrificava ao imperador. E agora inverteu o papel. Agora o cristianismo é a religião oficial. Então, para algum cidadão ali que quisesse ter algum benefício, ele precisava ter agora essa carta de que ele era cristão. Ele precisava ter esse ofício de que ele era cristão. Então aí nesse concílio aí, né, Teodósio aí, foi estabelecido o credo niceno constantinopolitano, né? Então esse é um credo usado aí por muitas igrejas luteranas, né?
Depois eu vou passar o arquivo para os irmãos, se os irmãos quiserem dar uma lida isso aí. É bem interessante. Então as igrejas luteranas aí usam esse credo, é como uma confissão de fé, né? Então ele fala lá, cremos em um só Deus, né? Então tinham muitos que não criam nisso, né? Não criam na Trindade, não criam na divindade de Cristo, né? Não criam em outras tantas coisas, né? Não criam, né, que Jesus era da mesma essência do Pai, né? Então tinha essas batalhas teológicas. Então ali nesse concílio foi estabelecido. Então o arianismo foi estabelecido como heresia, né? Então agora já não tinha mais Constantino aí para interferir. Então foi estabelecida como heresia pura, né? E foi ali os bispos ali arianos foram excomungados ali, aconteceu aí algumas coisas, né? Então aí esse é o credo, né? Que começou lá em Nicéia e que foi estabelecido aqui, né, nesse concílio, colocando algumas coisas a mais, né? Colocando aí a Trindade, né? Colocando aí alguns pontos que ainda não tinham se decidido. Então, cremos em só Deus Pai onipotente, Criador do céu e da terra, né? E de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? E um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, né? Da mesma substância, porque por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação desceu do céu, encarnou por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria, e foi feito homem. Foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à mão direita do Pai, e virá outra vez com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Cremos na Igreja una, santa, universal e apostólica. Conhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Então esse é um credo, né? Credo apostólico, que foi aí colocado alguns tópicos a mais aí, né? Então é bem interessante isso aí para a gente conhecer isso aí. Então, amados irmãos, aí depois da morte de Teodósio, houve aí uma divisão. Já havia acontecido, já tinha acontecido aí já uma divisão, mas com a morte aí do imperador, né? Com a morte de Teodósio, agora os seus dois filhos, ele coloca os seus dois filhos aí, um em Roma e outro em Constantinopla. Já começa ali antes da sua partida, ele já começa a ver e já começa a colocar os seus filhos aí no poder, né? Então Arcádio, o filho mais velho, ele ficou no Oriente, né, em Constantinopla. E Honório, o filho mais novo, ficou com a bucha, né? Ele ficou no Ocidente, com sede em Milão, né? Então ficou o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental, né? Mas os bárbaros estavam invadindo cada vez mais, estavam assolando o Império Romano Ocidental. Então já tinham tomado ali muitos lugares, né? A Europa já estava sendo ali tomada, da onde depois vieram nascer as nações aí, né? França, Espanha, então todos esses lugares aí. E no ano 400, irmãos, 400 a 461, Leão I, né, o primeiro Papa, do modo que a gente conhece hoje aí, né? Nessa figura que a gente conhece hoje. Então, nesse tempo, Leão I,
estabelecido ali como o primeiro Papa na igreja do lado ocidental. Então, esse líder ali, ele foi ali como os bárbaros estavam invadindo muito ali, então esse líder aí da igreja fez algumas coisas ali importantes aí para que esses bárbaros aí não atacassem tanto os cristãos, né? Embora foi todo afetado, né? Todo o lado ocidental foi afetado, né? Então, irmãos, até aqui nós já caminhamos aí uma boa parte. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, coloca aí, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Então, olha só, nós estamos aí já no ano 400, indo para o ano 500. Então, a igreja do lado ocidental tem agora Leão I, como o primeiro líder geral, né? Vamos dizer assim, líder geral da igreja, Papa, né? Começa então ali a liderar a igreja. O Império Romano está totalmente enfraquecido, já não existe mais no lado ocidental, já está todo fragmentado, né? O filho de Teodósio não teve poder para levantar de novo, né? Na verdade, jogou o filho na fogueira, né? Deu uma bucha para o filho ali, dando para o filho mais novo o lado ocidental do império, enquanto o filho mais velho ficou com Constantinopla ali, o lado oriental, né? Então a igreja estava já sofrendo muitas situações, muitas situações adversas, embora a igreja estava firmada na teologia, né? Firmada ali na visão, na palavra, caminhando, né? Porque como nós lemos lá em Mateus, o Senhor guarda a sua igreja. O Senhor guarda a sua igreja. O Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Desde que ela foi fundada, desde que ela foi estabelecida, até o último dia, o Senhor a guardará, preservará. Embora se levante homens para querer dominá-la, né? Nós vemos aí os imperadores querendo influenciar a igreja sendo influenciada pelos imperadores, homens sendo levantados ali, heresias, né? Ataques físicos, ataques teológicos, ataques ali espirituais, tantas coisas, a igreja sendo guardada, sendo preservada, o povo de Deus caminhando, né? As escrituras ali sendo estabelecida, a palavra de Deus firmadas nos corações, e aquele povo vem, esse povo vem vindo, né? Esse povo vem vindo. Então nós vamos ver aqui o lado oriental, então com o lado ocidental todo fragilizado, né? Praticamente já extinto, né? O Império Romano no lado ocidental, o lado oriental está cada vez mais forte, que é o Império Bizantino, né? Deve ter estudado aí nas escolas, né? Os professores de história falaram muito sobre isso, né? O Império Bizantino, então, no lado oriental, começa então a acontecer algo ali diferente de todos os tempos. O que é? Começa o surgimento do Islã. Começa o surgimento do Islã. Então nós estamos agora entrando no ano 570, com o nascimento de Maomé. Então no ano 570 nasceu Maomé. Nasceu e cresceu na Pérsia, sendo de uma família de comerciantes, foi pastor de ovelhas, e em 610 ele começa seu ministério, suas pregações ali, dizendo que um anjo lhe apareceu, dando uma visão da verdadeira mensagem. Ele dizia ali que num certo monte ali,
um certo monte que ele estava, apareceu um anjo, o anjo Gabriel, e lhe deu a verdadeira mensagem, né? E que ele então começa ali pregar, anunciar em Meca, mas não é bem recebido. A sua mensagem não é bem recebida. Então ele vai para Medina. E em Medina ele se torna um grande líder e volta para Meca. Estabelece então o Islã e conquista a sua cidade natal. Então ele começa a conquistar, né, em 610 ali, ele começa a anunciar a sua palavra, a sua revelação. Ele diz que ele tem uma revelação do anjo Gabriel. Então ele começa a anunciar ali os seus pensamentos, aquilo que ele diz que recebeu, começa a falar, começa a anunciar. Na sua cidade natal não é bem recebida a sua mensagem, então ele vai para Medina, né? Ficava próximo ali, né, da Arábia. Então, para os irmãos localizarem ali, irmãos, quando você olha para o mapa e vê aquele braço, né, tem aquele braço que é o Mar Vermelho, né? Tem o Mar Vermelho, tem o Golfo, né? Tem o dedo assim, né? Parece dois dedos, né? Um que está apontando para o Egito e um que está apontando para Israel, né? Aqui no meio, se você olhar no mapa ali, no meio aqui, né? Você vai ver aqui que toda a história de Israel está ali, né? Moisés ali, né? Isso aqui é o deserto, né? O deserto do Sinai, é bem aqui no meio daqueles dois dedos lá. E Medina fica bem aqui, ó, no lado oriental, né, do Mar Vermelho. Então, Meca e Medina. Então, fica o Meca aqui e Medina mais ou menos aqui. Então, aqui que nasceu Maomé. E aqui que ele começou, então, toda a sua pregação, a sua mensagem, né, o Islã, né? O islamismo, onde conheceu ali, é conhecido hoje como os muçulmanos. Então ele começa a conquistar primeiro a sua cidade natal. Ele prega ali, ninguém acredita nele, ele vai para Medina, em Medina ele começa a ter fama, começa a conquistar, ser um grande líder. Então, deixa eu virar a tela aqui. Então ele começa a conquistar, depois de Meca, vários territórios, né? Vários territórios ele começa a conquistar. Então ele vem subindo aqui, né? Mar Vermelho. Só aparece as duas no mapa aí, só aparece as duas pontinhas do dedo aí, né? Então entre essas duas pontinhas do dedo aí está o deserto do Sinai, né? O Monte Sinai. Para baixo aí está o Mar Vermelho. Então ele vai conquistando Meca, vai conquistando Medina, vai subindo, conquistando. Ele vai subindo, conquista Damasco, conquista Antioquia, depois ele desce para Jerusalém, conquista Jerusalém, e ele vai conquistando, conquista Alexandria, aí o norte do Egito aí, né, esse lugarzinho verde aí, os irmãos estão vendo aí, aí o delta do Nilo, né, onde o povo de Israel ficou ali, né, o faraó deixou o povo viver ali no lugar mais fértil da terra, né. Ele conquistou também, os muçulmanos conquistaram todo esse território aí. Então, se estabeleceu aí, ó, essa religião islâmica. Então, a igreja estava sofrendo com isso. Estavam sofrendo porque eles eram altamente rigorosos ali, eles iam passando, iam arrasando, iam ali conquistando, e a igreja novamente sofrendo com tudo isso, o cristianismo cada vez mais sendo diminuído, cada vez mais ali a igreja sendo atacada, mas o Senhor é quem guarda a sua igreja. Então, o Senhor, em todas as eras, o Senhor guarda o seu povo, o Senhor guarda os que são seus, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus guarda e guardará para sempre o seu povo, até o fim. Aqueles que são do Senhor estão guardados, protegidos.
em toda essa conquista que teve, né, a igreja ela começou a ser cada vez mais oprimida, o islamismo começou a crescer, ali em toda a Europa, né, começou a crescer, a conquistar toda aquela região. Se você vê o mapa, não coloquei aqui, mas o mapa de conquista ali deles, é muito grande a conquista deles e muito rápida. E muito rápida. Porque ou você era, não tinha a segunda opção, né? Ou você fazia parte aí dessa turma, ou você fazia, não tinha outra opção. Então, por isso a conquista deles, né, foi muito rápida. Então, na próxima tela aqui, nós vamos ver o que aconteceu, então. No ano de 732, irmãos, Carlos Martel, ele derrotou os árabes, né, que dominavam a Europa. Então foi aí um grande, um grande nome aí na história, né? Carlos Martel. Então ele era aí um comandante aí feroz, né? Diz que ele derrotava aí os árabes, né? Os muçulmanos, diz que ele derrotava com ferramentas, né? Por isso que é o nome dele, Carlos Martel, né? Ele que usava martelos, né? Para derrotar armamentos assim, aqueles rústicos, né? Da Idade Média, né? Esses armamentos aí da alta Idade Média, né? Nós estamos vendo aqui. Então, 732 eles vencem, e começam então a voltar, a igreja então começa a ser beneficiada e começa novamente o cristianismo a crescer na Europa. Então, Carlos Magno começa a entrar na história, né? Carlos Magno, que era o neto de Carlos Martel, né? Carlos Martel que derrotou os árabes em 732. Então, Carlos Magno começa a aparecer na história. Ele foi coroado em 768, né, depois de Cristo, né, rei dos francos, onde viria a ser a França, né? Depois tornou a França, né? Então a Europa ali começou a ser beneficiada, né? E em 800 depois de Cristo ele foi coroado pelo Leão III, né? Então o Papa Leão III, lembra do Papa I, né, que foi o primeiro Papa. Depois, agora aqui, o Papa Leão III, ele foi agora aquele que coroou Carlos Magno, né? Carlos Magno ele já era rei dos francos, então o Papa, vendo que ele era um homem de pulso firme, vendo que era um conquistador, seu avô já era, né? Carlos Martel já tinha sido aí um abençoador, vamos dizer assim, um abençoador da igreja, porque ele derrotou ali os árabes, então a igreja começou novamente a renascer, começou novamente ali a expor, ali a crescer, né? A crescer na Europa. Então o Papa, vendo isso, ele coroa então Carlos Magno como o imperador ocidental. Uma noite de Natal, né? Dia 25 de dezembro de 800, ele foi coroado imperador ocidental. Então olha como estava tudo interligado, né? Império com Papa, igreja, Estado. Então esse Papa coroa Carlos Magno como imperador ocidental, para ver o quê? Para ver se renascia o Império Romano Ocidental. Mas não teve muito sucesso, né? Não teve muito sucesso, mas a igreja tomou um alento, né? A igreja recebe um alento no seu reinado, né? O Carlos Magno ele produziu uma reforma educacional, né? Uma reforma na educação, né? Na educação formal e na educação teológica na Europa, né? Mas após a sua morte, aconteceu o maior declínio papal da igreja
E na luta pelo poder, a igreja foi cada vez mais se afastando das escrituras e, consequentemente, da santidade. Então, um declínio teológico e moral da igreja. Então, foi nessa época, aí, depois da morte de Carlos Magno, que a igreja, então, começou aí a se entrar aí em tantas situações horríveis que foi se estendendo aí depois até a reforma. Então, algumas coisas estavam acontecendo, mortes, enfim, coisas, assassinatos pelo poder, assassinatos de papas, um querendo matar o outro por causa do poder, um querendo dar rasteira no outro por causa do poder. Então tudo isso aconteceu nesse tempo aí, logo depois da morte de Carlos Magno. Então a busca, a disputa pelo poder levou a igreja, levou os líderes, muitos deles, aí a se envolverem com assassinatos. Também a moral da igreja estava muito desse lado ocidental, desse lado ocidental, a Europa, estava muito fragilizada. E o que aconteceu então? Esses 200 anos, a igreja caminhando assim, com assassinatos, disputa pelo poder, a moral, a vida moral da igreja estava afetada, não havia santidade, não havia promiscuidade, havia situações horríveis ali. Você dá uma lida nesse trecho da história, você vai ver coisas horríveis ali que aconteceram, envenenamentos. Teve um papa que reinou, que era a caveira do papa, que era a caveira do papa. Eu não coloquei aqui, que são muitos detalhes, mas se você ver na história aí, de 800 até o cisma, você vai ver quantas coisas aconteceram. Então, a igreja, então, está vivendo essa situação. O que acontece? Acontece algo em 1054. Vamos para a tela ali. Então, em 1054, acontece o grande cisma, conhecido aí como grande cisma. O que é o grande cisma? Então, nós sabemos que tinha o Império Romano do lado ocidental e o Império Romano no lado oriental. O lado ocidental estava cada vez mais enfraquecido, já tinha caído, na verdade, Em 476, o último imperador, Rômulo, o último imperador, ele foi deposto e acabou o Império Romano do lado ocidental. No ano 800, o Papa tentou ali colocar Carlos Magno para levantar o Império Romano Ocidental, mas não teve sucesso, e continuou ali caído. Mas tinha a igreja do lado ocidental e tinha a igreja do lado oriental. Tinha essas duas igrejas. E o que aconteceu então em 1054? O grande cisma, a ruptura da igreja do lado ocidental com a igreja do lado oriental. Então, o que aconteceu? Qual foi essa divisão? Então, a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Aí houve essa ruptura, então começou a igreja ortodoxa oriental, em 1054, e a igreja católica apostólica romana, em 1054. Um papa excomungou o outro papa, porque tinha esses dois líderes aí, um de cada lado. Então, como do lado ocidental estava muito corrompido, estava vivendo ali muitas situações, de mortes, assassinatos, orgias, prostituições, enfim, coisas horríveis acontecendo ali. Então houve uma ruptura. A igreja
do lado oriental excomunga o lado ocidental e o lado ocidental excomunga o lado oriental. Então começa-se aí um novo tempo na igreja, a igreja ortodoxa oriental e a igreja católica apostólica romana no lado ocidental, que é a qual nós conhecemos hoje aí, né? A igreja ortodoxa oriental é a igreja grega aí, né? Essa parte aí que a gente vê, né? Às vezes a gente vê aí na internet, a igreja ortodoxa. Então, andamos aí, irmãos, uma boa parte da história aí, andamos aí 500 anos na história. Paramos aqui, semana que vem nós vamos ver aí, começamos aí a ver a baixa Idade Média, né? Vimos a alta Idade Média, né, que foi de 476 a 1054, né, que essa data não é bem dividida, mas enfim, aproximadamente 500 anos, que é a alta Idade Média, e a baixa Idade Média, que vai de 1000 a 1500, 1400 e pouco, né? Nós vamos ver essa parte semana que vem. Então vamos andar mais 500 anos semana que vem. Então, só para a gente ter noção, até chegar a nossa igreja, o tempo de hoje, nós precisamos passar por tudo isso, por toda essa história. Então agora em 1054 tem a Igreja Católica Apostólica Romana, né, com seus papas, que tem vindo até hoje, e também a Igreja Ortodoxa Oriental, que também tem vindo até hoje. Existem aí ainda esses dois ramos. E depois em 1517 tem a Reforma, né? Nós vamos ver isso aí, não sei se semana que vem, mas talvez numa outra aula a gente chegue aí já na Reforma e vemos, irmãos, a importância ali de homens de Deus que viveram aí nesse século aí, né? De 1054 até 1500 ali, né? Os pré-reformistas, né? Os pré-reformadores, melhor dizendo, né? Os três Johns, né? Os três Joões, né? Conhecido aí como os três Joões. Então nós vamos ver isso aí semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe participar com a gente aí. Nós temos sorteio de um livro. Nós temos o sorteio de mais um livro. Um personal muito legal. Você vai ter aí 365 mensagens para você ler aí, uma por dia, né? Além da tua Bíblia, lógico, né? Você vai ler aí uma passagem por dia, um versículo por dia. Então, se você responder a nossa pergunta aí, você vai ganhar esse livro. Então, o primeiro que postar aí vai ganhar esse livro. Tem alguma dúvida, amados irmãos, aí sobre o que nós falamos antes de fazer o sorteio? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, coloca aí no comentário. Agora eu estou vendo aí o comentário, né? A Isolina, o Ailton aí colocando, né? Que estão sendo abençoados com o ensino aí. Glória a Deus, né? Essa é a intenção, de você conhecendo aí um pouco mais a história, possamos ver aí qual o fundamental disso. A gente vê que o Senhor está guardando a igreja, que a igreja está edificada sobre a rocha. A igreja está firmada sobre a rocha que é Cristo. Não é sobre homens, não é sobre nada de sobre Cristo. A igreja está edificada, e aqueles que se conservam crendo nisso são guardados aí na fé. Né? A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Nenhuma dúvida? Então vamos sortear esse livro. Vamos sortear essa bênção aqui para você poder crescer aí um pouco mais cada dia na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então a pergunta é de algo que nós não falamos hoje, vamos falar semana que vem. Mas que ano, a pergunta é a seguinte, que ano aconteceu a Reforma Protestante? Que ano que aconteceu a Reforma Protestante? Amém? Então quem vai ser o primeiro a colocar o ano
o ano que aconteceu a Reforma Protestante, Martinho Lutero. Você pode ganhar esse livro aqui. Vamos ver quem vai ser o primeiro a postar. Nós temos um delay aí, né? Vídeo ao vivo. Se você souber o dia também e o mês, pode colocar. 1517. Giovana respondeu corretamente aí. Então ela vai ganhar esse livro, né? Bom dia, amigo. Devocional. Então, Giovana, 1517. 31 de outubro de 1517, né? Foi o dia aí que Martinho Lutero se revoltou com as indulgências, com tudo que estava acontecendo no seio da igreja, e ele estabelece ali as 95 teses, né? Isso nós vamos ver na próxima aula. Então participe, Deus abençoe, obrigado por estar com a gente aqui até esse momento, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça firme na fé, e saiba que o Senhor Jesus, o preço que Ele pagou, a entrega que Ele fez, Ele faz com que a igreja permaneça, que a igreja viva, firme, fundamentada na rocha que é Ele mesmo, na rocha que não é Pedro, na rocha que não é a palavra de Pedro, na rocha que é Cristo, que é a palavra de Cristo, que é a vontade de Cristo. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Hoje temos culto, às 19 horas temos culto presencial e online. Então, se você desejar estar com a gente, né, esteja com a gente ali na igreja, no templo. Se você também quiser ficar em casa, o grupo de risco fica em casa, as crianças, quem puder, quem não puder estar com a gente, fica em casa, vai ter o culto online, em nome de Jesus. Então Deus abençoe, até a próxima em nome de Jesus.